Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo de arte e cultura de notícias. Hoje eu quero fazer um vídeo um pouquinho mais pessoal para falar de um assunto importante que é a Cinemateca Brasileira. Como eu falei na semana passada, vou até deixar os vídeos para vocês se atualizarem por aqui. A Cinemateca, ela era gerida por um órgão e agora ela foi passada para a gestão do governo federal. E com isso, todos os funcionários da Cinemateca foram demitidos na semana passada. Logo após essa demissão, eu vi algumas mensagens no Twitter falando que o site da Cinemateca tinha saído do ar, e aí eu fui conferir e tinha saído do ar mesmo. Eu não sei se tinha sido uma enorme coincidência com o ocorrido, né? Porque saiu do ar bem no dia que os funcionários foram demitidos. Mas hoje eu já entrei no site, ele tá funcionando normalmente. A gente nunca sabe, né? O que é teoria da conspiração, o que é coincidência, enfim. O fato é que eu fiquei muito mexida com tudo isso. Eu tô gravando esse vídeo aqui na sexta-feira. Eu vi essas notícias na quinta-feira e esse vídeo tá indo ao ar para vocês na segunda. Só para vocês saberem que às vezes as notícias elas vêm um pouco com atraso, porque eu gravo sempre um dia antes do acontecimento, mas a gente teve esse final de semana aí no meio das coisas que não temos o Expresso Vratatá. E eu achei bastante fundamental falar da Cinemateca, que é uma instituição bastante importante para a preservação da nossa história cinematográfica, né, para difusão de obras não só brasileiras como internacionais. E a gente tem uma história com o cinema bastante inconstante no Brasil, antes da ditadura militar, durante a ditadura militar, depois a gente teve o cinema da retomada, a gente viu nesses últimos 5, 6 anos, nesses últimos 10 anos, mais ou menos, uma ascensão muito forte do nosso cinema. A gente teve tanta coisa reconhecida lá fora do Brasil, não que ser reconhecido lá fora seja uma legitimação de que nós sabemos fazer cinema, né? E eu sempre bato muito na tecla de que a gente não tem uma conexão com o nosso cinema nacional, e eu sempre fico pensando assim, por que será que não existe essa conexão? Mas não existe porque a gente não construiu esse laço, né? A gente não deixa o lastro na história. Como que a gente pode ter uma afeição por uma coisa que nunca nos foi apresentada? É igual você falar assim, vai lá encontrar aquela sua tia de segundo grau que você nunca viu, aí você vai encontrar com ela numa festa. Como que você vai tratar ela com afeto só porque ela é sua tia de segundo grau? Não, você tem que construir esse laço afetivo. Quando que em algum momento chegaram pra gente e começaram a falar assim, assistam filmes nacionais, a nossa televisão quase não passa coisas nossas, né? A gente cresce vendo filmes americanos, né, estadunidenses. Quando chega alguma produção na televisão, são sempre aquelas produções Globo Filmes, que graças à produção Globo Filmes, na verdade, a gente tem muita coisa boa também. Eu não vou falar que tudo que é Globo Filmes é uma bosta, não vou falar isso porque não é verdade. A gente tem muita coisa acontecendo do cinema nacional independente, tem tanta coisa que eu já indiquei aqui para vocês. Eu até vou deixar uma lista aqui na descrição com várias pessoas que eu conheço pessoalmente, que fazem um trabalho maravilhoso em relação ao cinema brasileiro. Eu tô falando tudo isso de maneira muito pessoal, porque eu sou muito cinéfila, eu gosto muito da sétima arte, inclusive estou estudando atualmente a história da arte, teoria do cinema, estou fazendo um curso muito massa. Então tudo isso é muito caro para mim quando eu olho para nossa história e vejo que nada é levado em conta. E mais triste ainda é a gente perceber o quanto que as pessoas nem estão informadas sobre o que está acontecendo, e também se desaparecer não tem problema, porque nunca fez parte da vida. Tem uma coisa que eu sempre me lembro de uma peça que eu fiz, que é uma peça do Brecht, chamada A Vida de Galileu, e tem um determinado momento que se diz assim na peça: se você mata um homem, você mata as suas ideias. E é óbvio que se você mata um homem, você não mata as suas ideias ficam. Só que essas ideias que ficam, elas têm que ser passadas adiante, porque senão elas também vão morrer. E eu sinto quando uma instituição como a Cinemateca é sucateada, como está sendo, profissionais sendo demitidos, profissionais técnicos especializados, porque precisa entender do que está acontecendo. Se eles são demitidos, aquele lugar ele não vai ser mais preservado como deveria, e aos poucos aquele lugar vai morrer.
E quem que vai passar adiante essa história? Não vai ter como se passar adiante, porque chega uma hora que as ideias elas vão embora também. Porque as pessoas vão morrendo, a gente não vive para sempre. Hoje, sexta-feira, enquanto eu gravo esse vídeo, eu vi uma notícia na Folha de São Paulo de uma pesquisa sobre o governo. O governo, milagrosamente, diminuiu o número de pessoas que rejeitam. Às vezes a gente tem uma sensação de que a gente vai sair dessa o quanto antes, mas parece que não, porque para a maioria das pessoas pouco importa, sabe? A arte, a cultura, pouco importa a educação, tá tudo tão atrelado uma coisa na outra, né? Mas parece que o que importa agora são coisas como um auxílio emergencial que nem chega direito para as pessoas, mas elas se contentam com esse mínimo e com razão, né? Porque a gente precisa do mínimo para poder pelo menos comer. Acaba que tudo isso dá uma disfarçada em todo o caos que se criou na nossa nação, né? Porque tá tudo sendo esfacelado, tá tudo sendo sucateado e a gente só vai ver as consequências disso daqui a alguns anos e algumas coisas vão começar a aparecer muito mais rapidamente, mas tem tudo a ver com aquele vídeo que eu fiz na quarta-feira da semana passada sobre a resenha do livro A Máquina do Ódio. Chega uma hora que o governo é tão autoritário, mas tão autoritário que ele vai suprimindo a imprensa e o que chega para a maioria das pessoas é uma informação que já está completamente enviesada e as pessoas elas perdem a noção do que é real, do que não é. Eu quero, a partir desse momento, ler uma carta que eu li na Folha de São Paulo, que saiu na quinta-feira. Essa carta foi escrita pelo Leandro Pardi, que agora é o ex-coordenador de difusão da Cinemateca. Ele escreveu essa carta logo após saber da sua demissão. É uma carta um pouquinho longa, eu não sei se vai interessar a todo mundo que está assistindo esse vídeo até aqui. E quem não quiser escutar a carta, faz o seguinte, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês lerem quando vocês quiserem, se quiserem, num outro momento que vocês estejam a fim de ler isso aqui. Carta a Paulo Emílio Salles Gomes. Oi, Paulo. Sabe, estou aqui em casa, parado, na frente do meu notebook, olhando meu gato. E sabe, eu tinha parado de fumar, mas diante de tudo, estou aqui agora segurando meu cigarro mentolado. A Olga Futema me disse que você gostava desses e me lembrei de você. Se bem que, na verdade, sempre penso em você. Apesar de estar na Cinemateca desde o ano de 2006, fui me debruçar sobre seus escritos só depois de muita aprendizagem técnica lá dentro. Foi quando me tornei coordenador de difusão em 2015, ano que fizemos a Mostra Cinema Novo. Que bela mostra, Paulo! Exposição de originais, mais de 50 obras exibidas, tudo produzido pelos funcionários. Aqui no Brasil, seguimos nos importando com validação dos gringos, acredita? E tivemos! Até o Richard Penha, da Film Society do Lincoln Center, nos elogiou. Acho que naquele mesmo ano li toda a sua obra, o que me dava um misto de consolo e força, porque afinal o perrengue é incessante, né? Acabou que todas as dificuldades me deram mais tutano para seguir e fazer atividades que, na medida do possível, nos aproximavam da nossa comunidade. Veja, mantivemos a programação dos nossos cinemas gratuita e sem um puto para fazer. Sempre a questão de equipe insuficiente e pouca verba, né? No seu centenário, em 2016, foram meses e meses todos debruçados sobre o seu legado. Lá no final do ano e do centenário, que também culminou nos 70 anos da instituição, tínhamos produzido uma festona. Você teria gostado. Funcionários e público juntos, roda de samba e conseguimos até apoio de marcas de comes e bebes, tudo o que uma boa festa de cinema deve ter. No mesmo dia, recebemos a terrível notícia da morte de Andréa Tonassi. E olha, corremos para atender o pedido da família. O velório tinha que ser na Cinemateca, no mesmo dia. Mas como? Velamos pela manhã, revisamos correndo a película de Blá 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 para ser exibido no ar livre, homenageamos e enquanto o filme passava, arrumamos o foyer para seguirmos com suas celebrações noturnas, tudo em um único dia. Acho que, de todos os meus anos de Cinemateca, esse foi um dos dias mais marcantes. Eu me lembro de finalmente
Deitar e pensar que de um jeito ou de outro, saudar e celebrar nossas memórias nos faz melhores, mesmo com perdas. Você sabe que diariamente, dentro de um arquivo de filmes, lidamos com perdas. Concluí que permanecer é o que importa. Afinal, o futuro depende do passado que recuperamos no presente. Lígia Fagundes Telles me disse certa vez que Dylan Thomas, um poeta galês, escreveu: mesmo que os amantes se percam, o amor continua. Mesmo se nós desaparecermos, morrermos, tudo passa. Governo, tudo. O amor tem que continuar. Ela disse também que é assim que ela pensa a Cinemateca. Fiz questão de endossar essa citação na abertura do Festival de Curtas do ano passado. Que coisa! Sabemos que as instituições de memória são feitas de permanência, de migalha a migalha, reparo a reparo. É estarrecedor que até poucos meses estávamos pensando em como fazer uma mostra de cinema sueco online. Não é louco? E hoje, aqui, perdemos todo o nosso corpo técnico, pequeno, muito pequeno, é verdade, frente a tudo que precisa ser feito. Mas não restou para contar história. Como sabe, a Cinemateca é mais que suas paredes e acervo. Do contrário, a chamaríamos de frigorífico de filmes. Tememos que não haja continuidade de ações implementadas ao longo de décadas de trabalho e em processo moto contínuo. Tememos um novo matadouro, desta vez da nossa cultura. O que é o cinema, se não memórias em movimento? Agora, demitido, depois de o meu gato passar pelo teclado e o cinzeiro já cheio de lembranças, escuto sua voz impostada citando o texto abaixo, publicado em 1963. Abre aspas. Vai ver, muitos dos meus, provavelmente poucos leitores, se perguntam qual é a Cinemateca, é essa de que cuido. E por outro lado, gostariam de saber, sabe Deus por quê, se sou de briga, pois não sou. E o divertido é que, pensando bem, verifico que não sou de briga precisamente porque o cuidado principal de minha vida é a Fundação Cinemateca Brasileira, tipo de coisa que não provoca controvérsia. Ninguém é contra. A vida da Cinemateca depende de certa lei ser votada pelos deputados federais, pois todos eles, há muitos anos, são a favor. Houve um que a certa altura foi contra, mas por engano. O diabo é que era o então líder da maioria, que significou para nós 4 anos de esforços perdidos, mas foi tudo um mal entendido. Quando reina o bom entendimento, são todos a favor, unanimamente, a tal ponto que nunca discutem o assunto e dele acabam se esquecendo. Quando a Cinemateca morrer, será cercada por uma unanimidade de opiniões legislativas e outras que desejam sua vida. O que dá vontade de brigar. Cinemateca e briga. Brasil urgente. Seguimos.